Olá, tudo bem, pessoal? Vamos seguir com o nosso. Afinal de contas, onde a gente parou, hein? Já tem muito tempo que eu não gravo nada aqui para vocês, né, pessoal? Deve ter quase um ano já. O que vocês têm visto nos últimos projetos aí já estava gravado, né, cara? E eu que não faço a mínima do que a gente tem aqui. Eu tenho que procurar no meu servidor, mas haja tempo, né? O cenário tá diferente, né, pessoal? Ok. Bom, vamos fazer o seguinte. Como a gente não tem nada e eu não sei aonde a gente parou, vamos fazer o seguinte. Vamos começar projeto novo, né? Tem visto aí meus e-mails, muita gente pedindo coisas sobre T-Quinta. A gente tem bastante aí, né, pessoal? Então, se você gosta desse tipo de projeto, deixa aí o seu gostei e também a sua opinião, tá? Porque a gente não vai ficar aqui fazendo coisa pro canal que vocês não interessam, né? Então, eu vou gravar o primeiro vídeo. O que a gente faz? T-Quinta, né? E já é aí a biblioteca aí já padrão do Python, né? Então a gente pode fazer isso aí, né, pessoal? Então, abri aqui meu Visual Studio Code, já tem até uma pasta aqui como T-Quinta. Será que é T-Quinta que a gente tá mexendo da última vez? Mas não lembro. Tem que dar uma viajada aqui no meu servidor e procurar. Mas, anyways, ok, vamos lá então. Vamos fazer qualquer coisa só para a gente ter aqui mesmo. Vamos colocar isso aqui então, main.py, né? Não barra e sim .py. Ok, bom. Para a gente começar aqui, a gente precisa importar, né, pessoal? O que a gente vai importar? O TK, né? Então, sempre importa, né? Então, import, né? From o que? A nossa lib, né? Que é T-Quinta, vamos importar ele como TK. Pode ser minúsculo desta forma aqui, tá, pessoal? Então, bacana. Tem gente que fala TK Inter, mas o certo aqui é T-Quinta. Pode falar como queira, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, importamos, né? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, eu preciso criar uma janela. Então, eu vou colocar assim, por exemplo, o que eu ponho? Formulário? Pode ser formulário, né? Pode ser, não tem problema nenhum. Vai ser igual, chamamos o que, pessoal? A nossa lib, lá da nossa lib, eu quero o que? O meu TK, desta forma aí, agora ele entra com letra maiúscula, tá, pessoal? Por que é letra maiúscula? Porque da minha biblioteca eu quero usar a minha classe TK, que vai criar o nosso formulário. Então ele já colocou aqui uma geometria para ele, né, que é o tamanho da janela que eu quero, e já colocou um título aí. Para que isso aqui rode, eu preciso fazer o meu loop, né? Então a gente sempre coloca main loop, tá, pessoal? Ou seja, antes de eu chamar a nossa main loop, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que atribuir a minha janela. Qual o nome da nossa janela que a gente colocou? O nosso formulário, né? Então, formulário main loop. Então ele vai ficar fazendo um loop aqui dentro e mostrando tudo que a gente colocar aqui dentro, tá, pessoal? Não sei se você entendeu aí. Se eu vir nesse botãozinho aqui rodar, se tiver o T-Quinta, que ele é nativo aí do Python mesmo, ele vai rodar aqui pra gente, ou se precisar de instalar aí no seu caso, você vai ter que instalar ele aí, tá, pessoal? Mas não é padrãozão aqui mesmo do T-Quinta aqui, tá? Ou seja, do Python, tá? Então, ele tá dando um erro aqui, deixa eu ver aqui, ok, já entendi, mas porém, observe aqui que ele tá dando aqui já estes coisas para nós aqui, e ele tá dizendo ali que o statement must be separated by new lines, ok. Sim,
ele está contando este erro aqui. Ok, bom, se a gente vir no terminal, a gente já vê aqui, tá, pessoal? Observe aqui, ó, import, eu coloquei from, não é from, é import tkinter as. Aqui eu tenho que renomear ele como TK. Por quê? Porque eu estou renomeando o nosso tkinter, então não tem esse from. Então é import, só desta forma aqui. A gente tem estas manias de fazer em outros projetos, né? E chega aqui, a gente tem alguns erros, mas nada de complicado aí, né, pessoal? Então, import tkinter as. Então, estou dizendo aqui, import da minha biblioteca tkinter tk, e estou renomeando para que quando eu vim aqui, então se eu vim aqui, eu vou precisar de escrever todas as vezes tkinter aqui, ponto .tk, ou tkinter outra coisa, ponto .label, como eu quiser chamar, e já o renomeando ele aqui, então eu estou renomeando a nossa biblioteca, ela não vai chamar mais tkinter, e sim tk. Então as é como, então import a nossa biblioteca como tk ao invés de tkinter, tá, pessoal? Então, basicamente, isso aí, beleza? Ele está dando um erro aqui do path. É bom que dê esses erros aqui para que você entenda um pouco sobre isso aqui, ó. Ele está dizendo ali que na minha linha, né, 42, a gente não tem nem isso aqui. Ele está dizendo que o main, né, não está lá, não está achando. Ok, o executável do Python. Ok, bom, por que que acontece isso aí? Se a gente observa, vamos rodar novamente, ele vai ir dando erro, ó. Ele nunca vai encontrar, né? Ok, bom dar estes erros aqui, que observe aqui, pessoal, eu estou na minha unidade D, certo? Não estou na raiz, e com certeza no meu computador, lá nas variáveis, né, de segurança lá do sistema, ele está reconhecendo como o meu Python está lá no C, correto? Mas tem aqui um caminho que você pode fazer. Vou deixar aqui assim. Se você vir aqui nesta coisa e vir aqui em Command Palette, você vai vir aqui, ó, selecionar o Interpreter, e observe aqui que ele tá aqui. Eu posso escolher como global. Eu vou pegar aqui a 3.13 para a gente poder verificar isso aqui. Talvez eu tenha esta salva lá já também, não sei, né? Vamos rodar aqui. Deixa ele aí, deixa eu ver aqui. Vamos rodar. E creio que, vamos ver que está dando, ainda está dando erro. Não, né? Vamos dar um Ctrl C aqui para parar. Com certeza ele está compilando. Bom, ok. Parece que ele está compilando, né? Vamos ver aqui. Agora sim, agora deu. Então já temos aí o nosso formulário, tá, pessoal? Então, se isso acontecer no seu projeto aí, vai lá nas variáveis do sistema, tá? E verifica isso aí, beleza? Então isso aí é simples aí. Então já temos aqui a nossa janela, né? Então aqui a gente pode colocar vários objetos aqui, labels, caixa de texto, botões, listagem, preview, o que você queira fazer aí, né? Então seu projeto inicia por aqui, né? Ok, correto. Bom, então temos isso aí. Se você quiser colocar uma restrição, tá, pessoal, no seu formulário, por exemplo, tem muita gente que não gosta que chega aqui e fica fazendo isso aqui com seu formulário. Então você pode definir que não queira que mexa nisso aí, tá? É muito simples, é só colocar o resizable aqui como falso, correto? Então, isso aí fica ao critério de cada um. Como a gente colocou o formulário, deixa eu ver se ele pegar aqui. Ele pegou minúsculo mesmo, né? Então vamos colocar formulário.
ponto resizable, ele coloca 00 aqui, mas no caso aqui, então na posição de cima para baixo e para os lados, eu coloco falso, tá pessoal? E também, então eu coloco de cima para baixo e as laterais, então sempre coloco aqui falso para os dois, beleza? Então você colocando desta forma aí, aqui também este F aqui é maiúsculo, vamos colocar aqui maiúsculo e aqui também maiúsculo. Então o Python, tá pessoal, ele tem muita regalia aqui sobre caracteres, tá? Então indentação, então ele é muito rígido com isso aí, tá pessoal? Então você tem que ter cuidado com isso aí. Então se eu colocar aqui para rodar novamente, ele abriu aqui e observe que agora ele já não me dá estas opções aqui, tá? Então como eu coloquei falso, eu vou colocar aqui, por exemplo, uns 600 por aí afora, por 600, né? Vamos deixar ele quadrado maior. Então se eu vim aqui e executar novamente, a gente já tem o nosso formulário aí, né? Deixa eu fechar este termina, todas as vezes ele vai abrir, não tem essa, né? Então só quero que ele abre mais embaixo aqui. Ok, bom, então tá aí, né pessoal, já temos um formulário aqui, né? Ok, você pode mudar essa cor aqui também, tá pessoal? É a mesma coisa aqui. Então eu vou pegar o meu formulário e deixa eu escrever maiúsculo, vou pegar o meu formulário e vou colocar um config e o background, se eu não me engano tem uma slider, deixa eu ver aqui se é isto mesmo. Eu creio que tem uma, ou não é? Não tem. Qual é o nome? É uma cor verde azulada. Não é Cider, não. Eu acho que se eu não me engano, é 32 a 4 7 eu acho que é CD. Vamos verificar. E não tem essa coisa, né? Bom, eu creio. Tá, porque aqui no coisa tem o jogo da velha. Vamos ver. Aí. Agora sim. Então, basicamente, isso aí, né, cara? Ok. Bom, então já tá aí. O que a gente precisa fazer agora é o seguinte, começar a trazer alguns objetos aqui, né? Bom, então, bacana, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Ok, vamos criar algumas pastas aqui. Por exemplo, a gente precisa uma para nossa lógica, né? Vamos pegar outra pasta aqui e vamos colocar ela para... epa, o que aconteceu aqui? Vamos criar aqui lógica, né? Ok, bom, fora da lógica aqui, vamos ter uma para os nossos dados, né? Então, data, né? Que mesmo que banco de dados, e vamos ter outra para a gente colocar os nossos assets, né? Então, pode ser desta forma aí. Bom, então, como a gente ainda não vai ter nenhum arquivo aqui, para não dar erro, a gente pode vir dentro da pasta, pessoal, coloca um arquivo underscore init desta forma aí, ponto py underscore, tá pessoal, desta forma aí, certo? Ou seja, não vamos aqui renomear e o ponto é depois, então underscore, agora sim, ponto py, tá pessoal? Ok, bom, então tendo isso daí, a gente pode trazer para os outros também. Então vou simplesmente copiar, vou vir aqui dentro,
vou dar um Ctrl V aqui. Epa, ele não deixa, né? Então, não deixa mesmo. Ele tem que estar aberto, né? Então, vamos vir aqui, rename, cancela. Vamos aqui, rename, e vou pegar. Eita, que caramba, hein? Rename, Ctrl C. Vamos vir aqui embaixo e vamos dar um Ctrl V. Agora sim, então temos aí, vamos aqui, ok, né? Eu poderia também aumentar a fonte aqui, né, pessoal? Mas tá valendo aí. Bom, ok, tendo isso aí, então a gente já não dá erros aqui em chamar algum arquivo aqui. Bom, tendo isto, podemos... aonde? Tá certo. Tá, a gente já colocou... Ok. Vamos começar a colocar o objeto no nosso formulário. O que a gente vai criar? Nem sei, eu não preparei nada, né? Tô aqui mesmo gravando alguma coisa para não ficar parado aí, né? Ok, então vamos criar qualquer coisa. Por exemplo, vamos criar uma interface também. A gente pode vir aqui também, né? Vamos colocar aqui uma interface ou interface, como queira dizer, né? Ok, então temos esta pasta também. Aqui dentro vamos colocar um arquivo para a gente poder chamar, não é isso? Nosso app.py, pode ser, né? Então, vamos começar a criar a nossa classe main para a gente poder chamar lá na nossa, no nosso main aqui, né? Por exemplo, eu criar a classe do meu aplicativo de interface e chamo ela no nosso main. Vai ser bacana para você aprender isso aí. Então vamos aqui criar a primeira classe e esta classe, o que a gente vai colocar aí, cara? A gente vai colocar o que? O que? Gasto, o gerenciador de gasto, pode ser, né? I don't know. Pode ser qualquer coisa, né, pessoal? Então tá, eis a questão. Eu estou criando uma classe. Eu posso fazer o seguinte, eu posso passar estes objetos aqui. O que eu vou querer aqui? Primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte, vai ter que importar, né? Então vamos importar o nosso tquinta, né? Então import o que? O tquinta stk, tá bom aí desta forma. Ele já criou a nossa função init aqui, tá bom, mas não precisaria disso aqui porque a gente vai criar isso aqui, cara, no nosso main, né? Por enquanto está criando só mesmo uma classe aqui para a gente ter alguns objetos aqui. O que eu preciso aqui? No caso aqui, como a gente vai chamar que eu preciso inicializar essa classe, ok, correto, ok. Bom, tendo isso aí, eu não vou precisar de peça aqui, né, porque eu vou chamá-la no meu formulário. Então vamos entender isso aqui, ela fica aí também como self, não, a gente vai entender isso aqui. Eu posso chamá-la como init, sim, mas vamos fazer o seguinte, eu preciso passar de onde está vindo o meu arquivo. Correto? Ok. Bom, entendendo isso aí, tá bacana. Então, temos a nossa def _ init, passamos self, porque eu quero que executa ela mesmo, vírgula, podemos colocar, no caso, root, tá, pessoal? Que ele vai ser igual o que? 2 pontos, e eu chamo a minha classe tk, correto? Aí sim ele já reconheceu que o meu self.root vai ser igual a root. Por quê? Porque eu estou chamando a minha classe. Estou dizendo que o meu root vai ser igual a minha classe, correto? Ok, então, como já tem especificado aí, agora todas as vezes que eu for chamar o root, por exemplo, ele colocou gasto aqui, poderia ser gestão, não sei o que, qualquer coisa. Ele já me colocou este mesma proporção que eu coloquei lá, vou deixar desta forma aqui mesmo, os nossos receivables, para ele não abrir, não é isto? E observe o nome da nossa classe, gerenciador de gastos, né? Bacana até aí. E agora, como que eu chamo isso aqui lá na minha
na minha main. Observe aqui que a gente tem os mesmos dados aqui que ele colocou lá. Eu posso tirar também isso daqui, não tem problema nenhum. Agora eu simplesmente vou fazer o import deste nosso arquivo, né? Porque eu preciso chegar até aqui. Então, como eu vou fazer isso aí? Muito simples, né? Eu posso tirar isso aqui tudo também, por quê? Porque a gente já está chamando aqui, né? Bom, não vou ficar bananando aqui vocês, porque a gente tem que executar essa nossa classe main aqui, chamando a nossa interface. Então, como a gente vai fazer isso aí? Eu posso tirar isso tudo aqui. Vamos lá. A gente tem uma coisa aqui que se chama a nossa... Ele já colocou aí interface, então vamos... Mas não é desse jeito que faz o da nossa interface. É from, daquele arquivo. E aqui a gente vai pegar o tkinter, tem o ttk, que é from. Então, from da biblioteca, import o que? No caso, import o nosso ttk. No caso, se eu colocar asterisco, ele põe tudo aí e temos essa daqui, ttk minúsculo, tá, pessoal? Ela é para nossos objetos e por aí vai. Vamos fazer o seguinte, vamos agora importar, né? Como lembra lá, from a nossa interface.app import o que? Import a nossa classe. Qual é a nossa classe? A nossa classe é a nossa classe gestão de gasto, né? E então ele colocou aqui, no caso, eu posso fazer o seguinte, né? Tá bom aí. Talvez ele passa ali, né, pessoal? Ele pode confundir isso aqui e dar algum problema aí para vocês depois. Mas cuidado com isso aí, tá? Então temos aí a nossa classe importada. Como a gente vai acessar ela? Vamos criar uma def, por exemplo, main, e ele já colocou tudo que eu preciso aqui. O que ele precisa passar aqui? O nosso root, né, que a gente está acessando aqui. Então eu vou puxar essa interface, né? Então é igual a .tk, chamamos a nossa janela, pegamos a nossa coisa e atribuímos ao nosso no caso aqui a gente pode chamar de root. No caso aqui, para não confundir com vocês, a gente pode criar outra aqui. No caso a gente tinha colocado formulário, né? Eu vou colocar agora formulário com minúsculo para vocês ver isso aí. Então formulário vai ser igual a tk, chamamos vamos chamar a nossa coisa, né? A nossa classe. Então a nossa classe vai receber o que? O nosso formulário. Mas antes eu tenho que atribuir ela a o que? Então vamos criar uma variável, né? Que é a nossa app, vai ser igual. Aí sim. Agora temos o nosso root. É o nosso root? Não. É o nosso formulário, né? Então nosso formulário agora vai receber um ponto loop para ele executar tudo que está aqui dentro, incluindo a nossa classe que a gente está chamando aqui também. Bom, tendo isso aí, eu preciso fazer o seguinte, nunca esqueça disso aqui, tá, pessoal? Você pode aceitar aqui, mas é bom você digitar isso aqui. Então, aonde tiver esta classe nosso main, que executa ela aí para nós. Então, se eu vim aqui, ele vai trazer a mesma janela, mas porém, ele já está trazendo o título dessa nossa classe gastos aqui, que a gente tá passando aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, o que eu ponho aqui? Gestão, por exemplo, de gastos, né? Então, se eu colocar isto aqui e executar novamente, deixa eu ver aqui, ele tá executando uma já, né? Deixa eu clicar aqui. Vamos verificar aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver, dá o Ctrl C. E ele está executando. Na verdade, ele tá agora sim, está compilando, né? Meu computador também está fazendo atualização, então ter paciência aí, né, pessoal? Bom, então tá bacana aí.
Bom, continuando, a gente pode começar já a implementar algo aqui, né, pessoal? Ok, bom, tendo isto, só que vocês não podem deixar também, pessoal, de passar batido que tudo que a gente está criando dentro da nossa main é que a gente está chamando, tá? A gente tem a nossa interface aqui, por isso que eu coloquei aqui para vocês ficar bem atentos aí, tá separado, então não confunda isso aí. Aqui vai ficar tudo que é interface visível para que você entenda. Aqui vai ser a nossa, por exemplo, aí, usando o React. Vou começar a misturar, vai ser o seu front-end e o Python back-end vai ser o main, digamos assim, tá, pessoal? Só para você entender. Então, vamos criar aqui, então, o que a gente precisa fazer? Vamos criar, no caso aqui, tudo, tá, pessoal, que eu colocar dentro aqui. Ó, observe que temos duas linhas. Tudo que eu colocar aqui dentro, nesta parte aqui de def, vai permanecer toda esta classe. Agora, tudo que eu passar desta linha aqui, colocar aqui classe, blá, 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 aí já vai pertencer outra classe, não desta classe aqui. Então, como eu vou criar uma função para a gente poder criar, por exemplo, vamos criar aqui uma def, e o que a gente coloca aqui? Vamos colocar, por exemplo, iniciar. A gente tem a nossa tela lá, vamos colocar um menu, então vou colocar, por exemplo, assim, criar underscore menu, pode ser? Epa, menu. Tá, faz sentido. Passamos self, que é ela mesmo. E o que eu quero neste menu? Por exemplo, ele já colocou self, sim, o menu. Eu preciso atribuir esse menu a uma variável. Menu. Pode ser, né? Mas quando a gente tem o nosso menu lá, a gente tem uma barra, a gente pode criar um drop down ou uma coisa qualquer. Eu vou colocar assim, ó, barra underscore menu, pode ser, né? Ok, então atribuímos a ele. Então, o que vai acontecer? Este nosso menu vai receber o nosso root config e aí sim chamamos o nosso menu que vai receber a nossa barra de menu, beleza? Você pode colocar uma configuração aí da forma que você queira, de outro nome, não importa, tá, pessoal? Importa que você chame a classe menu para você fazer isso aí, atribui ela ao self menu, que é criar o menu, correto? Ok, bom, então já temos isso aí, certo? Entendido isso, então a gente pode fazer o seguinte, pode continuar atribuindo este menu. Temos menu, um menu arquivo aí, ele já me deu essa opção, eu posso ter tudo isso aí também, não tem problema, né? Então a gente pode colocar aqui menu arquivo, pode ser, ele vai chamar o ttk menu, vai atribuir a nossa barra de menu. Ele colocou um t off aqui, pode ser falso também, ou você pode colocar como 0, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Aí vem os labels. O que eu quero nesses labels? Menu add command? Não. A gente não vai chamar esses comandos aqui ainda, porque a gente nem sabe o que a gente vai colocar aí, né? Então, meu menu arquivo pode adicionar, ele colocou aqui na minha barra de menu, pode ser add.cascade, o label, né, que pode ser arquivo mesmo, e ele vai atribuir o meu menu arquivo que eu estou passando logo acima. Ok, bom, vem isso aqui agora. Quais são estes comandos que eu quero? Eu posso colocar aqui qualquer comando que eu quiser, tá, pessoal? Isso a gente vai ver mais à frente. Bom, vamos entender. Vamos criar estes menus primeiro, para depois a gente ver isso aí. Então, observe que ele colocou menu arquivo, não tem problema nenhum. Como ele já colocou aí para mim, eu posso usar Ctrl V. Então, ele já colocou add command, eu vou colocar logo embaixo aqui, e aí agora ele vem com a sequência de configuração que a gente quer. Então, menu arquivo.add command, eu vou colocar label mesmo,
Ele vai ser um label sair? Não, a gente pode colocar, por exemplo, como é menu arquivo, importar um arquivo, por exemplo. Então, import, no caso, arquivo. Pode ser, né? Ou importar o arquivo, né? Pode ser. Então, vou colocar aqui arquivos ou arquivo. Bom, aí fica da forma que queira. Bom, então ele vai receber o self, né? No caso aqui, eu posso mostrar também a sequência de letras, de teclas que eu posso pressionar no meu teclado, que dá lá o atalho para a gente ver. Bom, então, né? Como a gente não criou nenhum comando, eu vou tirar também, tá, pessoal? Depois a gente chega lá e cria eles separadamente. Então a gente já tem um label aí, importar arquivo, e agora eu preciso que mostre a combinação de teclas do teclado lá no meu drop down para mim ver isso aí. É só colocar um accelerator desta forma aí, e aí você coloca a combinação. Por exemplo, se eu for importar arquivo, por exemplo, né? Eu posso então colocar o Ctrl I ou Ctrl A desta forma de arquivo. Aí é você que é você que faz, tá, pessoal? Não, eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Aí vocês que ver isso aí, beleza? Ok, bom, então fica à vontade, você quem decide isso aí. Vamos criar um outro então, para a gente poder fazer o seguinte, vamos colocar o que aqui? Por exemplo, arquivo, vamos adicionar também um label, e este label, no caso aqui, seria legal ter lá o nosso drop down, então tem lá uma opção, depois tem um separador e depois a outra opção, né? Fica bem mais legal, né? Então, no certo aqui, não é um comando que eu vou adicionar agora. No caso, eu vou ter que adicionar um separator, né? No caso aqui, pode ser, né, cara? Mas aí, posso também colocar, pode ser, vamos fazer isso aí. Depois a gente coloca um outro aqui, né? Então, add o que? Na sequência que eu vou colocar underscore e vamos colocar o nosso separator, tá, pessoal? Só desta forma aí, chamando ele aí, ele já coloca aí para nós, tá? Então, desta forma aí, tá bacana. Outra coisa, então, vamos dar um Ctrl V aqui e vamos adicionar, então, no caso aqui, não é importar, sempre lá a gente tem a nossa opção de sair, né? Ou a gente pode bater um pipe também e, por exemplo, fechar, né? Fechar. Ok, não tem problema nenhum. A sequência contra, no caso que de kit, né? Aí você quem decide aí, tá, pessoal? Então, para a gente ver isso aqui, observe que a gente está na nossa app, que está na nossa pasta interface, não é isso? Então, observe aqui o que a gente vai fazer. Agora a gente vai ter que chamar isso aqui dentro da nossa classe, senão não vai funcionar, certo? Ok. Então não pode esquecer desses detalhes, tá, pessoal? Então logo abaixo aqui eu posso chamar ela aí self.criar menu, correto? Então se a gente vir aqui na nossa main e executar novamente, a gente já deve ver isso aí no nosso projeto, né? Vamos esperar ele compilar. O meu computador tá atualizando e tá uma merda, cara. Na verdade, parece que ele foi um erro, né? Vamos ver se tem alguma coisa errada. Chamamos. Contra. Ok, separator. Ok. E tá aí para nós, né? Então temos aqui arquivo. Quando eu clicar em arquivo, ele traz aí para nós ali, ó, importar arquivo. Então Ctrl mais A e temos ali sair com o pipe fechar, né? Contra o que? Ok, tá bom. E pode mudar essa fonte também se quiser, tá, pessoal? Não
eu já ensinei isso muito, é só pôr ponto, vírgula aqui, FG, BG e por aí vai, né? Então, fica à vontade. Uhum. Ok. Bacana, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos implementar mais algo aqui. Por exemplo, vamos criar a função para a gente sair, né, pessoal? Lembra que eu falei que tudo que tiver dentro das nossas def aqui, desta classe, pertence todas as funcionalidades que eu tenho dentro dessa classe. Então, vamos permanecer aí, porque eu quero que quando eu clicar no sair, ele fecha. Por exemplo, a gente já fez lá o drop downzinho, né? Então, vamos criar aqui, no caso, sair pode ser, né? Ele vai ser self mesmo, ok? E ele já colocou aí para mim destroy. Então, nosso self root.destroy. Ele já chamou a nossa classe função destroy, para destruir. Quando eu clicar, fechar. Mas a gente pode também implementar aqui, vamos pôr aqui, vamos importar aqui, né, a nossa mensagem box, né, que vem lá, vamos pegar aqui from tkinter, vamos importar o ttk barra e temos o nosso message box, ok? Então vamos chamar este nosso message box aqui. Então todas as vezes quando eu for clicar nele, me dá esta mensagem. Então, se o nosso message box ask yes ou não, você também tem a função de ok ou cancelar. Também tá tudo bacana. Então, ask, tá, pessoal? Ask. No caso aqui de yes, você pode colocar assim, ó, ok ou cancelar desta forma aí, é a mesma coisa. Então, sair, deseja realmente sair, você pode deixar desta forma, se você quiser colocar outra coisa, pronto aí, tá? No caso aqui, ele colocou self.kit, também pode aceitar isso aí como não, tá, pessoal? Então, bacana aí, beleza? Então, é basicamente isto aí, correto? Então, se eu chamar este meu comando agora, qual vai ser este comando? O meu comando sair. Agora sim a gente começa a chamar comandos aqui dentro. Lembra qual é o nosso botão sair? No caso tá aqui. Então, eu simplesmente aqui, quando eu entro aqui, vírgula, e eu coloco o meu command sair, que ele já colocou aqui para mim, tá, pessoal? Observou lá, tá lá, command self.sair, ok, corretamente isto aí. Então, se eu vir aqui e clicar, e quando eu clicar aqui em fechar, então deseja realmente sair. Se eu colocar cancelar, nada acontece, e se eu colocar ok, sim, ele fecha e ele destrói o nosso formulário, que é o mesmo que sair, né, pessoal? Então, basicamente isso aí, nada mais, ok? O que mais que a gente pode fazer? Tá, enquanto a gente não esquece, tem o controle de tecla nosso, né, pessoal, que a gente colocou, né? Então, se você quiser, né, vamos vir aqui e vamos executar. No caso aqui, se eu pressionar, né, o Ctrl e o Q, ele ainda não fecha o nosso coisa, né? Então você pode fazer isso aí também. Como a gente colocou ali, a gente vamos criar este evento, né? No caso, então, o que eu posso fazer? Antes aqui depois do nosso label aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar ele aqui. Bom, dentro das nossas funções, tá, pessoal? Não esqueça disso aí. Eu vou colocar aqui, por exemplo, self. Vamos chamar o quê? Chamar o root, né? E a gente vai fazer o bind. Então, root, vamos colocar aqui ponto bind, para que a combinação. Então chamamos aí, e ele já colocou, ele já até chamou a função para mim, ele já reconheceu. Então ele colocou aqui o contra o que, né, no caso que a gente colocou, não é isto? Se a gente vir cá em cima, cadê, onde é que tá? Aqui, né? Então, ó, contra o A,
que é para o arquivo, e o Ctrl+Q para sair, né? Então já colocou aí para mim. Então, quando eu clicar nele lá, ou seja, pressionar a tecla Ctrl+Q, ele vai fazer, ele vai sair para a gente aí também. Na mesma sequência, eu posso colocar já para o meu arquivo aqui, que a gente colocou o Ctrl+A, não é isso? Então, eu vou pegar aqui o Ctrl+A. Então, quando eu pressionar o Ctrl+A, ele vai chamar o nosso comando. O nosso comando, o quê? Qual é o nosso comando? O nosso comando vai ser o nosso Ctrl+A, que vai fechar o nosso importar arquivo, né? Então, se a gente observar, ele ainda não tem, a gente não criou também, né? Mas não tem problema. Então a gente vai colocar aqui, no caso, importar não, né? A gente vai exportar, no caso, a gente vai fazer a nossa análise, né? E depois a gente exporta isso aí. Então, no caso aqui é exportar, ok? Bom, exportar arquivo, então vamos colocar aqui o por exemplo, Ctrl+E, não tem problema nenhum. Ele pede o comando ali, a gente nem criou ainda, né? Então vamos fazer o seguinte, Ctrl+E, não é isto? E vamos então criar essa função. Então, def a gente vai colocar aqui, no caso, sair, não. O que a gente colocou ali? A gente vai colocar exportar, né? Como a gente colocou lá, ó, exportar arquivo. Então, vou colocar assim, Ctrl+C e Ctrl+V e passamos aqui self. Pessoal, se eu deixar desta forma, eu vou colocar um pass para não dar erro, porque a gente ainda não tem nada aí. Então, deixa desta forma aí. Aqui a nossa função sair a gente já tem, né? Mas eis a questão. Se eu colocar o meu comando aqui, então, vírgula, o nosso command vai receber o que ele colocou lá para nós. Ele colocou correto? Colocou exportar, né? Então, se eu deixar desta forma aqui e chamar este meus comandos, não vai resolver nada. Por quê? Porque aqui a gente criou um evento, então a gente tem que passar este event. Então, vírgula, event, tá, pessoal? Então, ele encaixa aí como um event, tá? Você não precisa colocar nada aí, só deixar desta forma aí e também aqui no nosso sair. Então, event, tá? Chama aí que funciona perfeito, tá? Então, se a gente vir cá e executar agora e observe o meu exportar, ou seja, o meu fechar, vamos apertar aqui o Ctrl e o Q e ele não fechou, né? Ele deu um erro aí. Por quê? Bom, Ctrl+C e vamos vir aqui, Ctrl+V, ok. Vamos executar e o exportar é Ctrl+E, né? Então vamos lá, Ctrl+E, ele não saiu, né? Estou aqui apertando Ctrl+E, ok. Ele não tá isso, porque a gente não criou também, a gente só colocou pass, né? Ok, estou boiando aqui, né? Então, se eu colocar, por exemplo, isto aqui, Ctrl+C, aqui, por exemplo, Ctrl+V, né? Ele vai me dar esta mensagem aí, né? Então, só vou aqui, né, pessoal, fazer isto aqui, que aí ele, ele vai coisar ali também. Então, se eu vim aqui e executar, vamos dar aqui o Ctrl+E, aí ele deu a mensagem aqui, ok. Então, tá funcional, só testando, tá, pessoal? Então, não precisa fazer isso aqui, só põe um pass aí por enquanto. Ok, então, creio que vocês estão entendendo aí qual é a lógica aqui, né, pessoal? Ok, bom, Então, pessoal, eu acho que é isso aí, bem simples aí, o nosso início aqui, né? Então, eu vou deixar este vídeo parado aqui e a gente retorna, pessoal, para a gente continuar aí, beleza? Então, bem simples aqui o que a gente fez, né? A gente só criou aqui a nossa
a nossa classe, né, a nossa main class, para chamar a nossa classe de interface, que está aqui dentro, e aqui a gente está criando os nossos objetos aqui, né, que a gente está precisando. Então a gente já colocou lá um botão para sair, um botão para eu vi aqui agora, aqui pessoal. Então quando a gente clica em evento, se tiver algum evento, ele executa, que é o evento da combinação da tecla, ele executa o que a gente pediu. Agora se não tiver também, aí a gente deixa ele como none, tá pessoal, para não dar erro, beleza? Então deixa desta forma. Então a gente criou o nosso comando, né, que é chamando a nossa função nos botões devido, criamos a nossa classe para executar, criamos aqui alguns labels já, e título e cores, isso aí a gente já tem bastante explicado no canal, então espero que tenha entendido aqui. E eu vou parar com esse vídeo aqui, pessoal. Se você gosta desse tipo de projeto, tá? Deixa o seu joinha aí, o seu gostei, comenta, que aí eu vejo o engajamento aí, que estão gostando, e eu prossigo. Senão a gente para e passa para outra proposta, tá? Beleza? Então tá, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.